Eu desejo cumprimentar os irmãos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede de nesta tarde poder estar aqui e poder postar-me diante desta ferramenta para mais um vídeo mensagem. Dou graças a Deus pelo dia, pela tarde, dou graças a Deus pelo trabalho e agradeço a Deus por permitir-me chegar em minha casa e poder aqui estar. Queridos, nesta hora eu quero tratar de um assunto concernente ao culto de ontem, ao culto da Santa Ceia, que embora não fui, como não tenho pretensão em ir em culto de Santa Ceia na igreja de Vila Brasilândia 1, enquanto este pastor que aí foi deixado, e aí já está há mais de 12 anos permanecer nesta igreja. E quero também tratar do culto da noite, o culto de ceia do domingo pela manhã, e o culto público à noite, o que na verdade é de conhecimento dos irmãos, o desenrolar desses dois cultos neste domingo, dia 19 de junho desse ano de 2016. Como também o desenrolar do culto à noite. E como eu disse, o irmão Joel Dilton, de que tudo quanto fosse falado em cima do altar da igreja de Vila Brasilândia 1, que carecesse de uma retratação, de um pedido de desculpas, e isso não fosse feito, eu traria e publicaria aqui. Porque eu não aceito nenhum ato covarde por parte do pastor ou de seus correligionários de ataque a qualquer irmão que seja na igreja de Vila Brasilândia 1. Eu tenho dito que não irei admitir que use o altar da igreja, que se diz ser um lugar santo, onde alguns até afirmam que as pernas tremem, o intestino aflora, quando se está lá em cima para falar a palavra de Deus. E esse lugar tem se tornado um verdadeiro palanque de ataques a irmãos, a irmãs, que venha se tornar um desafeto desse pastor, ou de um dos seus obreiros, ou de um de sua família. E o altar não é lugar disso. A igreja de Jesus Cristo não pode ser usada como um instrumento de se aproveitar da condição de pastor da igreja, do poder a ser delegado, para usar de arbitrariedade, para usar de qualquer atitude que fuja dos padrões bíblicos para agredir, para atacar, para desabafar contra quem quer que seja.
E mais uma vez eu vou dizer aqui aos irmãos que esta é a razão, o do porquê que o irmão Joeldilton nunca teve uma oportunidade nesta igreja de Vila Brasilândia 1, na gestão deste pastor, que aí foi deixado até que nos fosse mandado um pastor para dirigir essa igreja, mas que aí foi deixado e aí está já esses mais de 12 anos. E essa é a razão, irmão, o do porquê que o irmão Joeldilton não é nem citado o seu nome. Não é nem citado o nome de sua família dentro desta igreja por esse pastor que aí foi deixado. É por essa razão que os irmãos aqui irão acompanhar. E que a igreja sabe. É de conhecimento dos irmãos. Os irmãos já perceberam de há muito tempo que esse pastor, ele não tem nenhuma simpatia pela pessoa do irmão Joeldilton. E aqui está mais uma razão que eu vou dar aos irmãos. Porque eu não aceito, irmão, que se faça da casa de Deus um lugar seu, de sua família, onde pensa que pode atacar o irmão, a irmã, de cima do altar da igreja, com palavras ríspidas, brutas, agressivas, que se dá para perceber nitidamente o nervosismo, a ira nas palavras do pastor, contra a irmã, contra o irmão. E nesse dia de ontem, não foi diferente. Para tanto, irmão, eu quero ler aqui uns versículos na palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo de número 20, que diz-nos assim: de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ainda no capítulo 14, versículo 26, que nos diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E para finalizar, o versículo de número 37, que nos diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome sacro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, amados amigos, é triste, é lamentável o que temos presenciado na casa de Deus em Vila Brasilândia 1 no dia de ontem. É verdade, como disse, que eu não estive na ceia, pois propus em meu coração não tomar mais Santa Ceia nesta igreja, com este pastor que aí foi deixado. A razão eu já dei num vídeo anterior, mas que quero aqui ressaltar. Que eu não vou deixar a minha casa, como também gostaria que a minha esposa não deixasse a sua casa para ir tomar a ceia, mas não posso impedi-la
de fazer isso? Para quando chegar na igreja, eu escutar o pastor ler um texto com pretexto para atacar a quem quer que seja, em especial ao irmão Joel Dilton. Os irmãos sabem que os textos que esse pastor escolhe para pregar, ele é um pretexto. Como que se estivesse falando a toda a igreja, quando na verdade os irmãos percebem pelas suas palavras que ele está atacando a alguém. Alguém que falou algo das suas atitudes, ou das atitudes de sua família, ou das atitudes de algum amigo dele, mesmo sabendo que são atitudes erradas, mas não conformado com o que se ouviu comentar, usa do altar com um texto bíblico como um pretexto para atacar ao irmão Joel Dilton. Isso aí é de conhecimento da igreja de Vila Brasilândia 1. Os irmãos não comentam com medo de serem retaliados, de perderem os privilégios dentro da igreja, de não exercer mais as funções, de não ser levado ao ministério, de não ter oportunidade nos cultos. Muitos até evitam comungar com o irmão Joel Dilton. Pois bem, então, meus queridos irmãos, eu não posso, em hipótese alguma, aceitar o que se faz nos cultos, que contraria as verdades da palavra de Deus. Então eu não vou sair da minha casa para ouvir um tipo de mensagem que em nada consola, que em nada edifica, que em nada sensibiliza aos crentes com relação ao ato a ser celebrado na Santa Ceia. E sim causar tristeza, amargura no coração dos irmãos, porque a mensagem tirada desse texto pretestuoso não é de Deus, mas é uma mensagem que tem o cunho de atacar, de desabafar, de hostilizar ao irmão na igreja de Vila Brasilândia 1. Então eu, particularmente, o irmão Joel Dilton, propus não tomar mais a ceia aí. E isso tenho feito. Só que quando a minha esposa chega, ela me participa dos acontecimentos. E lamentavelmente o que me participou nesse dia de ontem, eu cheguei à conclusão de que realmente não me é convidativo participar, compartilhar do pão, do vinho com os irmãos nesta igreja, enquanto esse pastor que aí foi deixado permanecer. Iremos aqui discorrer alguns acontecimentos no culto de ceia pela manhã e no culto público à noite. No culto de ceia, alguns assuntos que foi tratado, pregado como mensagem, que foi: o pastor disse que ele não vai atrás de pessoas que sabem e sim de novo convertido.
Ou seja, o pastor lhe diz que ele não vai ficar indo atrás de pessoas que já conhecem o Evangelho, que já sabe do Evangelho. Ele não vai ficar indo 1, 2, 3 vezes atrás dessas pessoas. Mas que ele vai atrás de pessoas novas convertidas. Está errado, irmão. Está errado. Isso são atitudes de um pastor que não foi provado para ser pastor. Porque o verdadeiro pastor, ele não tem essa ideologia. Ele não pensa dessa forma, dessa maneira. Salvaguarda, irmão. Se aquela pessoa chegar e falar para o pastor que ele não quer mais, que não é para vir mais na sua casa, aí, de fato, não se deve ir, não se deve forçar, porque você não vai entrar na casa da pessoa à força. Mas enquanto a pessoa estiver mostrando o mínimo de espontaneidade para receber o pastor dentro da sua residência e ouvir o que o pastor tem a falar, é do pastor. Ir a essa casa o tanto de vezes que for necessário, irmão. Jesus disse, quando indagado pelos discípulos, quantas vezes que deveria perdoar o irmão. Eles até colocaram 7 vezes. Jesus disse, não, eu não te digo 7, mas eu te digo 70 vezes 7, que dá 490 vezes de perdão em um dia. Então, irmão, isso não é de um verdadeiro pastor. Pregar isso numa igreja, num culto de ceia, dizendo para a igreja que ele não vai atrás de pessoas que sabem, e sim de novos convertidos. É lamentável, irmão, ouvir um pastor pregar isso para a igreja. Irmão, a ovelha perdida, ela tem que ser buscada, ela tem que ser procurada até a encontrar. É lamentável, irmão. É lamentável ouvir que um culto de ceia, um pastor prega isso para a igreja, mostrando que prioridade para ele é o novo convertido. Aqueles crentes que já estão dentro da igreja, mas que no entender dele não quer mais nada, não vem para a igreja, fica esperando o pastor ir até sua casa. O pastor vai uma vez, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5, e não é correspondido, ele deixa de mão esse irmão. Ele o esquece, ele o abandona. Não, irmão. O verdadeiro pastor, ele não faz isso. O verdadeiro pastor, ele vai, ele anda, os seus pés calejam, porque ele sabe que uma alma tem muito valor, irmão. E a Bíblia mesmo diz que é mais fácil ganhar uma cidade inteira do que ganhar um irmão ferido que se desviou. Veja, irmão, é mais fácil ganhar uma cidade do que fazer um irmão entristecido voltar de volta para Jesus. Mas não diz que é impossível. Não, irmão. É indo, mostrando amor, orando, que se traz os molhos chorando. É lamentável, e eu não posso concordar com um dizer desse. É lamentável. Uma outra coisa que foi pregada na ceia: pessoas que saem da igreja por qualquer coisa. Pessoas que saem da igreja por qualquer coisa. Ele também não vai atrás. Ora, irmão, nós estamos lidando com seres humanos, pessoas sensíveis, pessoas que podem ser feridas,
pessoas que podem ser machucadas, entristecidas, acaba saindo, mas é papel do pastor buscá-la. Quando se contar as ovelhas e ver que está faltando, demonstrar amor, coisa que não se tem demonstrado. Mas cabe ao pastor demonstrar amor, indo ele mesmo pessoalmente à busca da ovelha. Mas lamentavelmente, se é pregado que não se dá muito valor a resgatar as pessoas que saem da igreja por qualquer coisa. Ora, irmãos, são seres humanos. São seres humanos, irmão. São pessoas frágeis, sensíveis, que muitas das vezes não compreendem, não entendem o zelo do pastor e acaba tomando aquilo como uma palavra pesada que deixa se magoar. Não que a palavra magoe, a palavra de Deus não magoa, é o homem que magoa. Mas cabe ao pastor buscar. Um outro assunto. Pessoas têm que avisar quando alguém está doente. É verdade. É verdade, pastor. Se deve avisar o pastor da igreja quando se há alguém doente. Deve comunicar com os santos as suas necessidades. É verdade. Mas no meu caso, onde tomei como um descaso muito grande desse pastor para com o problema que eu e a minha esposa enfrentamos com a nossa filha, no dia 4 de abril, realmente não lhe comunicamos. Por quê? Porque eu sei que ele não ia dar a mínima. Eu sei que ele não ia fazer muito caso. E se fosse na minha casa, não ia por amor, mas ia como que por uma obrigação no dever de pastor. E eu não quero isso. Eu não quero que usem de hipocrisia comigo, achando que eu sou bobo e que estou sendo convencido de que a atitude do pastor por mim ou por minha filha é por um ato de amor, quando na verdade não é. Por isso que eu não o comuniquei. Mas quando minha esposa achou por bem e tomou ela essa decisão, mesmo eu não a apoiando, de escrever um bilhete e mandar para o altar, para que fosse lido à igreja, que estávamos gratos a Deus pela restauração da nossa filha numa cirurgia que ela passou, o pastor não fez muito caso. Ele leu, mas não fez muito caso. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Porque se tratava do irmão Joel, Dilton, da sua filha. Nem foi citado, irmão. Simplesmente leu o bilhete de agradecimento que a minha esposa mandou. Mas não tocou em nenhum assunto. Nem se mostrou interessado perante a igreja em perguntar se ela estava bem, se foi tudo bem, do que foi a cirurgia. Foi um desdenho, um descaso total, irmão. De alguém que diz que prega amor, de alguém que diz que vai para o céu. Ô, irmão,
amor, que céu, o que se está pregando? E se confirmou, irmão, o do porquê que nós não o avisamos. Porque de fato não se teria demonstração de amor no ir até o hospital visitar a minha filha. Mas era simplesmente numa atitude de cumprir o dever de um pastor. Aí ele toca no irmão Cláudio, dizendo que achou bonito e justificando como uma atitude de quem está edificado na rocha, querendo dizer que antes esse irmão, quando congregava conosco, não estava edificado na rocha, mas agora ele está, porque ele, tendo a oportunidade para pregar, ele falou perante a igreja que ele saiu emburrado. Mas veja bem que esse irmão só falou isso porque ele teve a oportunidade para pregar. Mas espontaneamente ele não viria falar isso sobre o altar perante a igreja, como não veio por todo esse tempo que ele saiu daqui. Ele só falou, eu acho que até por um impulso, e não porque ele queria. Acho que porque não tinha o que falar, o que pregar, então impulsionado ele acabou por falar isso. Mas se fosse para vir espontaneamente, ele não vinha, como por todo esse tempo ele não veio. Aí o pastor toma isso como uma atitude de alguém que está edificado na rocha, querendo dizer que antes ele não estava. Eu queria ver se ele estivesse congregando aqui ainda e fosse chamada a atenção dele novamente, se realmente ele estaria edificado na rocha. Dizer isso do irmão, não estando ele mais congregando com a gente, é muito fácil. Eu quero ver falar isso dele, ele aqui com a gente novamente. Então exalta ao irmão, o enobrece com tais palavras, justificando como alguém que está edificado na rocha. Antes ele não estava, por isso que ele ficou emburrado. Não, irmão. Não. Não é verdade. Isso não é verdade, irmão. Por isso aí não se justifica alguém. Porque ele não viria. Se ele não tivesse sido chamado para pregar, se o pregador esperado não viesse, como não veio, e caiu a ele pregar a palavra de Deus, ele não viria. Ele não compareceria para pedir perdão para a igreja, porque saiu sem dar uma satisfação para a igreja. É lamentável que a gente ouve num culto de ceia, irmão. Aí toma isso como parte da mensagem de quem se está edificado na rocha. Ô irmão, edificado na rocha está o irmão Joel Dilton, irmão, modestamente. Aguentar 12 anos o que ele tem aguentado. Os ataques covardes de cima do altar. Aproveitando a condição de pastor, de líder. De que tem sempre as oportunidades, o povo, o tempo, para falar contra quem quiser, o que quiser. E o irmão permanecer aí. Isso é que está edificado, irmão. Esse irmão
saiu por tão pouca coisa. Mas ele não foi nem 1% agredido, atacado, hostilizado, como tem sido o irmão Joel Dilton nessa igreja de Vila Brasilândia 1 por este pastor. Não, irmão. Esse irmão se magoou com pouca coisa. Mas ele foi exaltado no culto da ceia. Ele foi justificado como alguém que está edificado na rocha. Traz ele de volta. E continua chamando a atenção dele, repreendendo ele. Que aí eu quero ver. Dá a ele o mesmo tratamento que se tem dado nesses longos 12 anos ao irmão Joel Dilton. Deixa ele sem oportunidade. Aí eu quero ver se ele suportar, sem se demover da sua congregação, de fato ele está edificado na rocha. Outra coisa dita, irmão, que pastor não é palhaço. Irmão, como é que um pastor fala isso na igreja? Ainda pede desculpa à igreja para falar. Eu vou falar uma coisa que o irmão me permite. Pastor não é palhaço. Veja, irmão, o que se prega num culto de ceia na nossa igreja de Vila Brasilândia 1. E que pastor não tem uma estrela brilhante para saber de tudo. Para saber quem está doente. E se ele ficar sabendo por terceiro, ele não vai visitar mesmo. Veja, irmão. Veja. Pelo amor de Deus, irmão. Isso é pregação de um culto de Santa Ceia, irmão. O pastor dizer na igreja que se ele ficar sabendo de que alguém está doente por terceiro, ele não vai visitar mesmo. Não, irmão. Isso é quem não é pastor. Não, irmão. O pastor, ele faz tudo para ganhar a ovelha, irmão. Se de fato ele é pastor, se de fato ele foi chamado, não por apadrinhamento, não porque ele satisfez os caprichos de um pastor e esse pastor o separou. Não, irmão. O pastor que verdadeiramente foi chamado por Deus, por vocação divina, ele faz de tudo para ganhar o irmão. Ele impõe todas as suas forças, irmão. Mas quando ele não é pastor, irmão, simplesmente ele está na função de pastor, mas nas veias dele não corre sangue de pastor, irmão. Ele age dessa maneira, ele diz isso. Ele diz isso. Porque, irmão, eu já falei e vou repetir, irmão. Um membro, ele pode até passar pelo pastor e ignorá-lo. Pode. Embora não deve. Não deve fazer isso. Mas ele pode fazer isso. Ele pode. Por alguma razão injustificada, é claro. Mas porque ele ficou triste, porque não teve uma oportunidade. Ele ficou triste porque foi chamada a atenção pelo pastor. Então ele vê o pastor, ele passa de largo, ele ignora, ele faz que não viu o pastor. Um irmão comum, ele pode fazer isso, embora não deve. Mas o pastor não deve e não pode. Porque ele é o pastor da igreja. Ele é aquele a quem Deus, se é que de fato foi Deus,
o colocou sob os cuidados da sua igreja, das suas ovelhas, para cuidar delas, dando a sua vida por ela. Mas quando não se tem sangue de ovelha, irmão, sangue de pastor, aí diz isso aqui, ó. Diz para a igreja essas besteiras, que pastor não é palhaço. Não, irmão. Pastor não é palhaço, não. Não é. Não é, irmão. Mas ele precisa ser amoroso. Se for tecer o que ele falar, ele vai lá. Ele quebra o gelo. Ele chega lá. E o irmão vai sentir que, embora ele não avisou o pastor, mas o pastor tomou conhecimento pela boca de um terceiro e ele foi lá. Ô irmão, como é difícil achar pastores nesse aspecto, no parecer de Jesus. Pastor só visita aqueles por quem ele tem maior afinidade. E outra coisa que foi dita sobre irmão fofoqueiro que fala do irmão sem estar para se defender. Irmão, eu vou explicar novamente o que é fofoca. Eu já tenho explicado em uns vídeos anteriores a este e eu vou explicar aqui novamente. O que é estar fofocando do irmão ou de alguém? E o que não é? Tudo aquilo que aconteceu ontem na igreja, tanto pela manhã como à noite, se os irmãos comentar, os irmãos não estão fofocando. Porque é de conhecimento de todos os irmãos. Todos ouviram e viram o que aconteceu. Então isso não é fofoca. O pastor até em um ar, numa atitude de tentar acovardar o irmão a fazer qualquer comentário contra aquela barbárie que ele cometeu no culto à noite, contra a irmã que pregou. Ele disse sobre irmãos que vão criticar, que vão falar do que ele fez com a irmã. Ou seja, ele já tentou minar a possibilidade do irmão comentar sobre aquilo. Porque ele sabe que aquilo ali vai dar comentário. Vai dar comentário. Então o pastor ele já se adianta, falando que pessoas vão comentar, vão falar, vão fofocar. Não, isso não é fofoca. Fofoca é quando você fala de algo que só você tomou conhecimento. Aí você sai falando para um e para outro. Agora, eu não acho que o pastor é a pessoa adequada para falar sobre fofoca, sobre irmãos fofoqueiros. Porque foi o pastor mesmo que pregou aí em Vila Brasilândia 1 e até hoje não se retratou perante a igreja. Por isso que eu vou continuar sempre tocando nesse assunto. Não houve um pedido de perdão à igreja por ter falado tamanha baboseira. Quando ele disse, eu não sei se os irmãos sabem, mas se os irmãos não sabem,
disse o pastor, fiquem sabendo que entre nós, pastores, quando ficamos sabendo de alguma coisa de um irmão, nós, pastores, passamos um para os outros. Foram as palavras pregadas pelo pastor em Vila Brasilândia 1. Que quando eles ficam sabendo alguma coisa de um irmão, eles não vão ao irmão, como diz a palavra de Deus, repreendê-lo, para ver se ganha o irmão. Não. Para tomar conhecimento daquilo que ele ouviu sobre aquele irmão. Não. Eles passam um para o outro, denegrindo, hostilizando, execrando aquele irmão. Entre eles, pastores. A não ser que fofoca é somente quando é entre irmãos comum. Talvez entre irmãos pastores, talvez não seja fofoca falar do irmão. Eu não sei então o que se dá, que nome se dá. Porque até então para mim é fofoca. O pastor toma conhecimento de algo do irmão e ele passa para o outro pastor e vai passando um para o outro. E interessante o pastor falar sobre fofoca, sobre falar do irmão e ele não está para se defender, que algumas vezes o pastor tem falado o assunto na igreja, que tem se referido ao irmão Joel Dilton, sem ele estar presente. A igreja mesmo percebe e depois chega ao conhecimento do irmão Joel Dilton. Como, por exemplo, a igreja aí sabe que o irmão Joel Dilton sempre gravou os cultos. Desde quando o pastor queria cobrar 10 reais pelas fotos da minha própria filha, quando ele impediu de que os irmãos fotografassem as crianças na festividade das crianças, deixando uma irmã com essa finalidade de tirar as fotos e depois quem quisesse podia pegar com essa irmã e tirar cópias. Quando o irmão Joel Dilton foi pedir para essa irmã, ela disse que o pastor mandou cobrar 10 reais de quem quisesse. Então eu passei a gravar os cultos. E em um culto de Santa Ceia, o pastor abordou isso, referindo-se ao irmão Joel Dilton, dizendo que tem irmão que ele grava os cultos para pegar erros, falhas e defeitos. Isso foi uma alusão ao irmão Joel Dilton de cima do altar, num culto de ceia, perante a igreja, sem o irmão estar presente. É lamentável, irmão. Falar em fofoca, falar em irmão fofoqueiro, é lamentável. Falar do irmão sem que ele esteja presente para se defender, é lamentável, pastor. E o interessante, que o pastor falar em irmãos fofoqueiros, em irmãos que falam do irmão sem ele estar presente para ao menos se defender. Um amigo do pastor, que também é pastor, aqui vizinho da nossa igreja de Vila Brasilândia 1, que antes congregava lá na bancária, ele veio pregar na festividade com as crianças, um ano desse aí atrás, e ele falou mal de um irmão em cima do altar da nossa igreja. Falou mal do irmão sem o irmão estar presente. Dizendo que quando ele congregava na bancária,
Esse irmão era uma pedra no sapato dele. Esse irmão fez de tudo para puxar o tapete dele. Veja bem, o amigo do pastor, que também é pastor aqui, vizinho nosso, falando mal de um irmão sem que ele estivesse presente para se defender. E isso há 8 anos atrás, quando ele congregava na bancária. Mas ele fez questão de, no que ele chamou de mensagem, de pregação, lembrar desse irmão desafeto dele, por quem ele nutre um sentimento não de amor, para falar mal do irmão. E o pastor não rebateu. O pastor não falou nada contra esse pastor. Não. O pastor ouviu, gostou, aceitou de que um pastor amigo seu falasse mal de um irmão sem que o irmão tivesse presente para se defender. Veja, irmão. Por isso que eu sempre disse que a igreja, ela é do pastor e da sua família, e dos amigos do pastor e dos amigos do pastor. A igreja hoje, ela é isso. Porque esse pastor veio, falou mal de um irmão, desafeto dele, sem que ele estivesse presente. Falou que lá na bancária tinha um irmão assim, assim. Ainda falou, eu não vou falar o nome dele, o nome do santo, desse jeito. A igreja riu. A igreja foi ao riso. E o pastor não rebateu. Até ele riu também. Até o pastor aí riu. E agora ele me vem falar de irmão fofoqueiro que fala mal do irmão sem ele estar presente para se defender. É lamentável, pastor. É lamentável se ouvir isso. E para finalizar, um outro assunto também, falado ainda no culto de Santa Ceia do domingo, desse dia 20, foi quando foi apresentada uma irmã que veio de Pernambuco. Uma irmã conhecida nossa, que era nossa, era daí. O pastor a apresentou, como ele sempre faz, com a maior alegria, com a maior satisfação, usando sempre aquele dizer erroneamente de que a irmã já é da casa, a irmã é da casa, quando não é. Não é, irmão, a irmã é uma visitante. Todos que um dia saíram de nós, todos que um dia levaram carta, eles não são mais da casa. Não, irmão, não são. Não são mais da casa. Ora, alguém casa com a sua filha. É o seu genro, tornou genro. Esse genro tem a maior liberdade. Ele tem a maior liberdade dentro da casa do sogro e da sogra. Ele vai na geladeira, ele pega café, ele vai no quarto. Esse genro, ele passa a ter a maior liberdade dentro da casa. Por quê? Porque ele tornou da família quando casou com a filha daquele casal. Mas se amanhã ele vier a se divorciar dela, você vai dizer que esse genro ainda é da casa? Ele vai poder entrar dentro da sua casa? Ele vai poder ter a mesma liberdade que ele tinha quando era casado em papel com a sua filha? Lógico que não. Lógico que não. De maneira nenhuma. Ele pediu carta de divórcio. Se divorciou da sua filha. Então ele não é mais daquela família. Ele não é mais daquela... bem-vindo naquela casa, no sentido de ter a liberdade que ele tinha quando era casado em papel. Assim é na igreja, irmão. Quando eu peço carta,
eu estou me divorciando dessa igreja local, indo para outra. Se eu venho visitar, eu não terei as mesmas liberdades que tem alguém da casa. Eu não posso entrar na secretaria. Eu não posso subir no altar sem que o pastor me chame. Eu não posso me infiltrar na mocidade para cantar. Eu não posso me infiltrar no círculo de oração para cantar sem o consentimento do pastor da igreja. Porque eu não sou mais da casa. Então esse dizer aí, ele é bajulador. Eu posso até dizer que ele é hipócrita, porque ele não é atribuído a todos. E aqui eu quero abordar o pastor José Pereira. Eu quero sim, irmão. Sabe por quê? O Zé Pereira pode até vir a se desviar, que Deus não permita, amanhã de novo. Mas eu vou sempre abordar o que fizeram com ele. Quando ele veio em plena comunhão à nossa igreja, trouxe carta de recomendação, recomendando à igreja, ao pastor da igreja, que o recebesse em plena comunhão, como fazem os santos. E não fizeram isso. Esse pastor não fez isso. Não recebeu com alegria, como faz o santo. Mas fez pouco caso. Foi até uma disputa para ver quem ia ler a carta do pastor José Pereira. Até que o pastor tomou a decisão para ler, dizendo: eu vou ler, mas com carta ou sem carta aqui ele não prega. Como que se o Zé Pereira trouxe carta para pregar? Não, irmão. Ele trouxe a carta porque ele veio a primeira vez em comunhão e fizeram pouco caso. Então ele queria ver se, trazendo uma carta de recomendação, iria receber ele com diferença, como receberam da primeira vez que ele veio sem carta. E lamentavelmente, lastimavelmente, não houve diferença, irmão. O mesmo descaso que fizeram com ele, um homem que estava desviado, ficou desviado em pecado por 10 anos, voltou para a igreja, cumpriu a disciplina, foi posto em comunhão perante a igreja, veio visitar a sua igreja mãe, com carta de recomendação, mostrando que ele estava em pleno estado de comunhão com a igreja e com Jesus Cristo, e fizeram pouco caso. Não houve nenhuma manifestação de alegria com a presença dele ali, irmão. Enquanto outros foram apresentados no mesmo dia, como uma família que sempre vem lá de São Miguel Paulista, Itaim Paulista, porque seu filho congrega aqui, eles eram daqui, mas foram para a Zona Leste. Todo culto que eles vierem e a família deles vem junto, eles são recepcionados com maior amor, com maior afago, dizendo até que eles são da casa. Mas não disseram isso com o Pereira, nem chamou ele de irmão. Falou: Pereira, está conosco o Pereira. Que descaso, irmão. Que pouco caso. Isso mostra, irmão, que a recepção calorosa que se dá aos irmãos é hipócrita. Porque se fosse amor, o amor, ele não faz acepção de pessoa. O amor, ele não é preconceituoso. O amor não é discriminatório. O mesmo amor que eu amo João, eu amo a Pedro. Se eu fizer acepção, isso não é amor. É aparência barata, vazia, irmão. Eu não me esqueço disso, irmão. Foi um descaso, um pouco caso, um nenhum caso, com alguém que estava morto e reviveu.
estava perdido e foi achado. E era da nossa igreja. Ô irmão, esse é o irmão Joel Dilton que não é engolido, não é aceito. Pois bem, esses foram os acontecimentos do culto de Santa Ceia no domingo. E à noite? A noite é que foi cruel, irmão. Inaceitável. Porque deram para a irmã pregar. Eu vou até dizer aqui o nome dela, a irmã Sandra. Deram para ela pregar. Ela pregou, irmão, uma maravilha. Ela pregou, irmão, uma palavra de Deus. Que, como eu li aqui, se alguém é profeta ou é espiritual, entendeu que aquela palavra que a irmã Sandra leu e pregou, de fato, irmão, veio conforme o que nós necessitávamos de ouvir. Porque foi uma palavra exortativa, uma palavra de advertência, uma palavra nos chamando para nos dar mais a obra de Deus, nos entregar mais a Deus, como servos dele que nós somos. Mas a irmã foi atacada depois que ela pregou. O pastor pegou o microfone e já foi direto a atacando. Já foi direto dizendo que ele queria deixar claro, e isso repetiu por muitas vezes, de que o dirigente do ponto de pregação era o irmão fulano e o irmão Beltrano. Dando a entender que ele estava deixando claro que a irmã que pregou não era ela. Dando a entender que ela pensava que era a dirigente do ponto de pregação. Foi isso que ele passou claro, nitidamente, para a igreja. Quando ele diz, eu vou deixar claro aqui, irmão, que os dirigentes, pelo ponto de pregação, é o irmão fulano e o irmão Beltrano. Ele quis dizer o que para a igreja? Que a irmã que pregou, pedindo a cooperação dos irmãos no ponto de pregação, coisa que ela estava vendo que não estava acontecendo, que essa irmã, ela estava querendo ser a dirigente lá do ponto de pregação. Então ele deixa claro por muitas vezes de que os dirigentes de lá é o irmão fulano e o irmão Beltrano. E ainda diz que ele não ia incriminar os irmãos, porque os irmãos trabalham. Dando a entender o que nisso? Que a irmã incriminou os irmãos, que não cooperava nos cultos, que não ia lá no culto, nos pontos de pregação, desconsiderando que os irmãos trabalham. Que a irmã estava desconsiderando que não dava para os irmãos ir porque eles trabalhavam. Então ele, o pastor, não ia incriminar os irmãos, deixando a entender para a igreja que a irmã incriminou os irmãos. Foi lamentável, irmão. Foi lamentável. O que se fez, o que aconteceu foi lamentável. A irmã não pregou nada, como o pastor também abordou, tirando a autoridade do pastor. Onde ele afirmou, dizendo que o pastor da igreja era ele, e que a autoridade dele era para ser respeitada, dando também a entender que a irmã quis passar por cima da autoridade dele, quando ela exigiu que os irmãos cooperassem mais lá no ponto de pregação. Mas que os irmãos vai para outra igreja, uma referência à Lapa, quando há uma convocação, que não há culto na nossa igreja para todo mundo ficar ali para ir para a Lapa, e muitos não vão ao ponto de pregação,
mas como uma convocação do pastor do setor, ele quis dar a entender à igreja que a irmã queria passar por cima. Então ele disse que o pastor da igreja era ele, e que a liderança dele tinha que ser respeitada. Irmão, foi uma brutalidade contra a irmã grotesca. O que se fez nesse culto de domingo à noite contra a irmã que pregou foi massacrante. E eu tenho certeza que toda a igreja sentiu. Só se a igreja não for igreja sensível. Só se a igreja for uma igreja ignorante. O que eu acredito que Vila Brasilândia 1 não é insensível, não é ignorante, que os irmãos sentiu pela irmã aquilo que ela estava sentindo com esses ataques por parte do pastor. Contra aquilo que ela pregou. Dizendo do que ela estava sentindo com a ausência dos irmãos. E o pastor deixou bem claro que se estiver sendo pesado, que é para os irmãos falar, ou seja, os irmãos dirigentes, e não a irmã que pregou, que abordou isso, mas que os irmãos dirigentes falassem para ele se estava sendo pesado demais para eles. Que aí ele falava com o pastor do setor para tomar uma posição. Dando a entender para a igreja que não era a irmã que estava pregando que tinha que dizer isso ou sentir isso. E sim os irmãos que eram os dirigentes. Olha, irmão, foi lamentável o que aconteceu. Mais uma atitude de ataque contra uma irmã de cima do altar. A humilhando perante a igreja. A hostilizando. Eu tenho certeza que os irmãos sentiu isso, irmão. É impossível que os irmãos não tenham percebido essa barbárie contra a irmã, que trouxe uma mensagem tão sadia, tão edificante, tão confortante, tão exortativa, nos exortando com relação à obra de Deus. E o pastor não feliz, não contente, mas tomando como que a irmã queria ser ela a dirigente, está ela incriminando os irmãos, desconsiderando que muitos trabalham, e tomando como uma obra que lhe estava sendo pesada às costas, quando quem deveria sentir esse peso eram os dois dirigentes e não essa irmã, e que estava ela passando por cima da liderança dele, quando estava convocando os irmãos para irem para lá, quando isso deveria caber aos dois irmãos dirigentes. Foi lamentável, irmão, e eu tenho certeza que a igreja toda comentou. Inclusive quando foi para orar de pé, para encerrar o culto, que o irmão Joel Dilton começou a orar a Deus, se condoendo da irmã, pelo que foi falado, pelo que ele presenciou por parte do pastor. O pastor, depois da oração, rebateu, atacando o irmão Joel Dilton. Atacou também o irmão Joel Dilton, que uma irmã disse para o irmão Joel Dilton lá depois que terminou a oração: essa foi para você, irmão Joel. Porque eu estava orando, confortando, pedindo a Deus para consolar a irmã. Aí o pastor, então, agressivo, ele pega e desabafa agora contra o irmão Joel Dilton, dizendo que
aqueles irmãos que lhe for criticar, que for falar do que ele falou aqui, venha para lá do ponto de pregação ganhar alma. Faça isso. Mostre que você é crente, não fariseu, mas que é crente de verdade, e vá lá no ponto de pregação para ganhar alma. Eu quero dizer aqui ao pastor de Vila Brasilândia 1, a igreja, eu já disse isso aqui em um vídeo anterior, e vou dizer aqui novamente. O irmão Joel Dilton, ele gostaria muito de estar lá ajudando. Ele gostaria muito de estar na escola dominical. Ele gostaria muito de estar nos cultos, nos lares, fazendo visita. Como sempre ele fez. Com a sua filhinha pequena nos braços. Indo para os cultos nos lares. Mas que lamentavelmente, por saber que se tinha uma ordem do pastor para que não desse oportunidade para o irmão Joel Dilton nos cultos, o irmão Joel Dilton deixou de ir. Porque ir para chegar lá ser humilhado, como humilhado o irmão Joel Dilton é aqui dentro da igreja por esse pastor, que lhe nega o exercer da liberdade, da oportunidade, como todos exercem. Eu prefiro ficar aqui, porque eu sei, irmão, que o pastor não estando presente nos cultos, ele não está fisicamente, mas no espírito o pastor está lá. Porque o culto é dirigido conforme o pastor dita. As oportunidades é dada conforme o pastor dita. O irmão que está à frente do trabalho, o irmão que está dirigindo os cultos, ele não tem vontade própria para escolher a quem dar oportunidade. Mas é o pastor que dita para ele para quem e a quem dá a oportunidade. Não é o irmão que está dirigindo o culto, que tem vontade própria para escolher o irmão ou a irmã para quem vai dar oportunidade. Não, irmão. É o pastor. Então, no ponto de pregação, nas visitas que o irmão Joel Dilton frequentava, passou-se a perceber isso. Porque dava para todo mundo dar uma palavra, menos ao irmão Joel Dilton. Então se tomou conhecimento que foi dito para não dar oportunidade para o irmão Joel Dilton, irmão. E isso eu entendi também na escola dominical. Por isso que o irmão Joel Dilton não participa. Porque os professores são manipulados. Eles também não têm vontade própria. Mas o espírito do pastor está incorporado nesses irmãos dirigentes. Nesses irmãos obreiros. Quando o pastor não está presente no corpo, o espírito dele está ali incorporado nesses irmãos. Que na verdade quem dirige o culto não é esses irmãos que estão à frente dos trabalhos, mas é o pastor incorporado neles. É lamentável. Porque eles não têm vontade própria, liberdade para dirigir o culto. Então, pastor, é por isso que o irmão Joel Dilton deixou de ir. No culto ao ar livre, que o irmão Joel Dilton sempre gostou. Lá também o irmão Joel Dilton não pregava. Porque há uma ordem expressa do pastor contra o irmão Joel Dilton. Então fique mais uma vez sabendo, pastor, o porquê que o irmão Joel Dilton não dá sua cooperação. Porque eu não estou pronto
a ficar como um objeto de espetáculo, de riso, de cochicho dos irmãos, bastando que eu já passo isso aí na igreja. Quando se questionam por que o irmão Joeldilton não tem oportunidade na igreja. Então eu vou fazer o que no ponto de pregação, pastor? Nas visitas, no ar livre, na escola dominical? Se o seu espírito está em todos esses irmãos que o Senhor coloca à frente dos trabalhos, que não são ele e elas que dirigem, mas o seu espírito, quando o Senhor está ausente no corpo. Por isso, pastor, por isso que o irmão Joeldilton não está lá ganhando alma, como o Senhor disse, como o Senhor convocou. E lamentável, irmão, é que o pastor, sabendo ele que o que ele fez contra essa irmã ia dar muito comentário, como eu tenho certeza que está dando até agora e vai dar, viu? Ele já tentou inutilizar as forças do irmão para fazer qualquer comentário. Ele tentou, quando ele disse, já se adiantando, dizendo que eu sei que muitos irmãos, alguns irmãos vai comentar, vai criticar a minha decisão, o que eu falei aqui, porque ele sabe, irmão, não é Deus que o usou, não. É que ele sabe que, de fato, ele está lidando com seres humanos. E que os comentários críticos a uma atitude como essa é cabível. É aceitável. É ainda que ele não aceite. E hostilize. Retalie. O irmão, a irmã, mas as críticas é cabível, porque é inaceitável que um pastor faça o que foi feito no domingo à noite contra essa irmã que pregou a palavra de Deus. É inaceitável. Isso não se faz de maneira nenhuma, porque eu tenho certeza que a igreja não entendeu da forma como ele entendeu e expôs para a igreja a irmã. Deixando claro que a irmã estava querendo ser ela a dirigente. Mas que a dirigente era o irmão fulano e o irmão Beltrano. É lamentável, irmão. O que nós presenciamos é mais uma atitude covarde de quem tem o poder e não sabe usar, não tem humildade para usar. Mas acha que pode agredir, ferir, machucar, hostilizar, retaliar, oprimir, queimar. É lamentável. Olha, irmão, Vila Brasilândia está aos gritos por socorro. Ô irmão, ô pastor Elias, será que isso não chega ao seu conhecimento? Será que isso que se faz, isso é inaceitável? Eu tenho uma mensagem gravada para quem quiser ouvir, que a irmã não falou nada do que o pastor entendeu e expôs a irmã para a igreja. É lamentável, irmão. Então, como eu li, Paulo dizendo, de sorte que quando vos ajuntais num lugar não é para comer a ceia do Senhor, domingo de manhã, mas é para desabafar, para agredir, para atacar,
menos para pregar uma mensagem que edifique, que leve os irmãos a refletir, a memoriar. O ato a ser celebrado. Mas é para deprimir, entristecer. É lamentável, irmão. É lamentável o que se tem feito em Vila Brasilândia. É lamentável. Que farei, pois, irmão? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Reconheça que o que a irmã Sandra pregou são mandamentos do Senhor, irmão. E foi. Ela não quis mostrar que ela é a dirigente da igreja, do ponto de pregação. Ela não quis, irmão, incriminar, não incriminou ninguém. Não, irmão. Não. Ela não passou por cima da liderança do pastor. Não, de maneira nenhuma. É lamentável. Foi mais um culto triste. E olha que o pastor disse que o domingo foi abençoado. Foi uma manhã abençoada, porque eles passaram a manhã toda orando em jejum para tomar ceia. Para quando chegar à noite ter aquela atitude contra uma irmã perante a igreja do Senhor. Isso é orar a manhã toda, tomar ceia em jejum. Para quando chegar à noite, findar a noite fazendo isso. Ô irmão, é como nadar e morrer na praia. Porque se convocou a igreja para vir de manhã da ceia, em jejum, e até chegou a falar que quem chegasse depois da oração não valia. Veja só. Convocou a igreja para um jejum e disse que o irmão e a irmã que chegasse depois da oração não era válido o jejum. Veja que coisa. É o pastor quem considera qual é o jejum que é válido ou não é válido para Deus. De tal forma que ele diz que se o irmão e a irmã chegasse depois do período da oração, não era válido o seu jejum. Meu Deus do céu, irmão. Para quando chegar a noite fazer aquilo com a irmã? Mostrar toda aquela brutalidade dentro da igreja, para com a igreja, em um ar agressivo. É lamentável, irmão. Deus me guarde dessa oração e desse jejum. Cubra-me com seu sangue e me dê a humildade e a simplicidade para não ferir alguém que só tem procurado ajudar a obra de Deus. Deus em Cristo Jesus abençoe a irmã Sandra, lhe fortaleça e abençoe a igreja de Vila Brasilândia. Amém, Jesus. Amém.